Olá, está começando mais um episódio da primeira temporada do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com qualificados especialistas das áreas de medicina e da saúde. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a endocrinologia e os seus desafios. Para poder falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o Dr. Rodrigo Moreira, ele que é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, além de ter ainda doutorado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá a todos, é um prazer poder participar desse programa, é um prazer poder falar sobre endocrinologia. Eu sou um clínico e um grande entusiasta, um grande apaixonado pela minha especialidade, e vai ser muito legal a gente ter esse tempo aí para conversar sobre esse assunto e tirar as dúvidas que possam surgir durante esse bate-papo informal. Muito obrigado, presidente. Bom, qual o impacto da diabetes mellitus na fisiologia da Covid-19? Há implicações relacionadas à imunidade reduzida do diabético ou a hiperglicemia também tem algum papel neste cenário? Então, a gente ainda está aprendendo muito sobre a relação do diabetes com a Covid-19. Na verdade, nós sabemos que o diabetes ele tem uma série de complicações, né? Acho que todos conhecem o diabetes como causa de cegueira, né? Como causa de amputação dos pés, mas pouco se fala do diabetes como um fator de risco para infecções. E o que a gente está vendo com a Covid-19, assim, de certa forma, não é novo. A gente sabe que o paciente com diabetes ele tem uma predisposição a desenvolver formas mais graves de outras infecções virais. Por exemplo, a infecção pelo vírus influenza. Então, mesmo uma infecção viral que, teoricamente, ela não é grave na maioria das pessoas, num paciente com diabetes, aumenta o risco desse paciente ser hospitalizado, necessidade de oxigênio e ir parar numa unidade de terapia intensiva. Então, o primeiro conceito é esse. O que a gente está vendo com a Covid-19 não é exclusivo da Covid-19. Agora, por que isso acontece? Sendo muito franco, a gente não tem uma resposta definitiva. O que nós sabemos é que o paciente com diabetes é um paciente metabolicamente todo desregulado, inclusive a nossa chamada resposta imune, que é o que protege o corpo. Então, nós primeiro sabemos isso. Esses pacientes eles têm um desbalanço, um descontrole do sistema imune que predispõe a essas formas mais graves. E o outro ponto que a gente sabe também é que isso é mais provável de acontecer quando o diabetes está mal controlado. Então, os dados dos estudos vêm mostrando que um paciente com diabetes, com uma glicose bem controlada, parece que ele tem uma chance de evoluir como uma pessoa sem diabetes. Agora, quando esse paciente, além do diabetes, ele também tem a doença mal controlada, isso é a glicemia muito alta, isso sim é que parece predispor às formas graves da Covid-19. Então, são as duas coisas. A glicose alta parece predispor às formas mais graves e o diabetes, de uma maneira geral, pela desregulação do sistema imune, também. Perfeito. Recentemente saiu um braço do estudo chamado Recovery sobre a Covid-19, né, mostrando que o uso de corticoide, especificamente a dexametasona, foi eficaz em reduzir mortalidade naqueles pacientes com quadro respiratório, né, moderado a grave, que estavam em internação hospitalar. Pacientes diabéticos também se beneficiaram a despeito de que corticosteroides elevam a glicemia, levando à perda do controle glicêmico dos diabetes? Uma pergunta bem interessante, né? Então, o estudo Recovery mostrou pela primeira vez uma medicação sendo capaz de modificar, né, o curso da Covid-19. E a gente sabe que o nome da dexametasona, a dexamona é um glicocorticoide. E até o glico vem de aumentar a glicose. Agora, é a única medicação que nós temos. Ela é capaz de prevenir a complicação mais grave da Covid. A gente vai usar nos nossos pacientes com diabetes. E aí fica a sua pergunta, Rodrigo, mas a glicose não vai subir? Se ela subir, a gente controla. A gente hoje tem protocolos muito bem definidos de controle da glicose intra-hospitalar.
Então, todo paciente com COVID-19 com diabetes que chegar no hospital e a glicose estiver alta, esse hospital ele vai ter normalmente um protocolo para baixar essa glicose. Pode ser com múltiplas aplicações de insulina, pode ser com insulina até de uma forma contínua, mas se precisar fazer o glicocorticoide, precisar fazer a dexametasona, faremos sem problema nenhum, monitorando a glicose e ajustando, corrigindo a hiperglicemia, se for necessário. Perfeito. Agora, com relação ao paciente obeso, qual o aspecto principal, presidente, para que ele esteja no grupo de risco com relação às complicações respiratórias da Covid-19? Detalhe, aqueles obesos que têm apneia do sono são mais suscetíveis às complicações respiratórias ou apenas à obesidade em si? Tudo que eu falei para o diabetes, ele de certa forma vale para a obesidade. O fato da obesidade predispor às formas mais graves da Covid-19, ela simplesmente mostra o que a gente já sabe. O paciente com obesidade, ele tem mais risco de desenvolver formas mais graves de doenças virais de uma maneira geral. E parece que isso é muito relacionado à gravidade da obesidade. Isto é, quanto maior for o excesso de peso, quanto maior for o índice de massa corporal, maior é o risco desse paciente evoluir para as formas mais graves. Tem uma explicação para isso? A gente tem uma série de suposições. O paciente com obesidade, ele é um paciente que a gente também, como o paciente com diabetes, ele está todo desregulado do ponto de vista imune. Ele é um paciente que nós chamamos de um paciente cronicamente inflamado, né? A obesidade, ela é um tecido que promove uma inflamação toda errática no corpo humano. Então, ele tem essa predisposição do mesmo jeito que o paciente com diabetes tipo 2. E um detalhe, né? As doenças normalmente estão juntas, né? O diabetes e a obesidade, muitas das vezes, elas estão juntas. E a apneia do sono, ela também é uma complicação relacionada muito ao excesso de peso. Quanto mais obeso é o paciente, maior é o risco dele ter apneia do sono. Eu não conheço nenhum estudo que liga, assim, a apneia do sono à Covid-19, independente do peso. Eu acho que está tudo meio que ligado. Quanto mais obeso é o paciente, maior o risco dele ter apneia do sono e, consequentemente, maior o risco dele desenvolver as formas mais graves da Covid-19. Perfeito. Doutor, queria que você falasse agora sobre os dilemas, né, atuais que a endocrinologia ela vem encarando no Brasil e no mundo, né? Dilemas clínicos e dilemas éticos. Um exemplo, a terapia hormonal para transgêneros. E nisso teria os limites éticos e profissionais em termos do momento ideal de iniciar a terapia hormonal, inclusive com a equipe multidisciplinar. Eu vou tentar dividir para a gente falar de duas coisas. Primeiro, vamos falar dos dilemas éticos da endocrinologia. A endocrinologia ela está sendo invadida por pseudo-especialidades, né? Ficam criando nomes para justificar uma prescrição injustificável de hormônios. Então, a gente está vendo muitos, eu vou usar esse termo, maus médicos, criando especialidades, né? Criando especialidades que não existem, modulação hormonal não existe, medicina integrativa não existe, né? Medicina anti-envelhecimento não existe. Esses termos são termos criados, muitas das vezes por médicos mal preparados, para prescrever substâncias sem indicação. Então, essa é a nossa maior preocupação hoje. A gente está vendo muita gente se envolvendo, se dizendo endocrinologista, porque nós somos a especialidade que lida com os hormônios, mas que, na verdade, não passam de maus médicos querendo fazer uma pseudociência, uma pseudomedicina. Essa hoje é a nossa grande preocupação. Então, essa mensagem é importante, tá, gente? Não existe modulação hormonal. Não existe a medicina integrativa, não existe anti-envelhecimento. Cuidado quando alguém prescrever hormônio, porque as indicações de uso de hormônios são muito específicas, são para tratamento de doenças e não para deixar o corpo mais bonitinho, para fazer anti-aging, para fazer modulação hormonal. Então, talvez esse seja um dos grandes dilemas, um dos grandes desafios que a endocrinologia vive. Quando a gente vai falar do transgênero, essa é uma discussão que vem crescendo muito nos últimos anos, até pela própria maneira que esse assunto vem sendo tratado dentro da sociedade.
Quando você vai olhar os hospitais que são referências em transgênero, né? A gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, a gente, até ano passado, né? Até a resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente só começava o tratamento para esses pacientes com 18 anos de idade. Só que eu posso dizer tranquilamente que 90% desses indivíduos, quando chegavam com 18 anos, eles já chegavam tendo feito uso de hormônio por conta própria. A gente via uma automedicação ou a medicação em grupos, né, de WhatsApp, mídias sociais, na internet. Então, esses adolescentes, essas crianças, às vezes, já chegavam tendo feito o uso de hormônio da maneira mais absurda possível, né? Injetável, via oral, doses inadequadas. Então, houve uma preocupação do Conselho Federal de Medicina, uma preocupação que foi, inclusive, embasada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, de que a gente precisaria começar a abordar esses indivíduos com 16 anos de idade. Ninguém vai operar um paciente com 16 anos de idade. O que a gente está dizendo é que talvez com 16 anos já seja a hora de ter uma equipe multidisciplinar, de ter um médico, de ter o nutricionista, de ter o psicólogo, de ter o psiquiatra, para a gente começar a abordar esse paciente e evitar o mau uso e o uso incorreto e discriminado de hormônios. É um tema ainda passível de discussão, com toda certeza. A gente está fazendo essa discussão em várias esferas, mas, de novo, quando você conversa com quem trabalha com esses indivíduos, eles falam, Rodrigo, esses pacientes, se a gente espera até os 18 anos, eles chegam para a gente, assim, com cada tratamento que você fica assustado, que você vê como que essa pessoa colocou a vida em risco, né? Porque simplesmente ele chegava para a gente com 16 anos e você falava, olha só, 16 eu não posso. Então, toda a discussão de maioridade, ela também foi feita dentro desse tema. Então, novamente, né, quando a gente fala em abordar, em começar a tratar esse paciente com 16 anos, a gente está fazendo isso porque está preocupado, realmente. A gente quer proteger a saúde dessas pessoas e não deixar, olha, durante 2 anos você faz o que você quiser aí, porque eu não vou te tratar até os 18 anos. Então, de novo, é um desafio, né? A gente está aprendendo, está começando a ver como é que são as pesquisas sobre isso, mas a gente acredita que essa foi a conduta correta do Conselho Federal de Medicina e, de novo, embasada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Perfeito, presidente. Com relação ao posicionamento da SBEM, junto aos endocrinologistas, claro, há esse problema mesmo, como o senhor citou, do mal profissional, né, que se intitula endocrinologista, enfim, mas no contexto da infodemia, aquela proliferação da desinformação e a contestação da opinião científica da sociedade médica. Como a SBEM tem se posicionado? Contestar uma evidência científica é algo muito fácil de fazer, né? O que a gente vê hoje nas mídias sociais são pessoas que às vezes têm uma boa retórica, falam bem, se apresentam bem, muitas das vezes falam o que as pessoas querem ouvir, né? Querem dizer que os médicos são vendidos, que as sociedades são compradas, que tudo tem a indústria farmacêutica ganhando milhões de dólares por trás. E muitas das vezes, na hora que você vai ver, essas pessoas estão usando isso para ganhar dinheiro. Tudo que a sociedade faz, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, como as outras sociedades, né? A cardiologia, a infectologia, a ginecologia, tudo que a gente recomenda, para que uma sociedade se posicione, ela tem que ter um embasamento científico muito grande para fazer. Nós não publicamos informações com base no que nós achamos, no que nós acreditamos, nós não deturpamos informação. Então é muito importante, a gente sempre fala, né? Sempre que você quer buscar uma informação dentro de uma ferramenta de busca na internet, não procure aquele cara que se intitula o especialista, eu sou a referência, eu faço o meu protocolo. Normalmente essas pessoas não são qualificadas. Se você quer buscar uma informação de qualidade sobre hormônios, você vai procurar a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Se você quer uma informação de qualidade sobre a Covid-19, você vai na Sociedade Brasileira de Infectologia, na Sociedade de Pneumologia. Se você quer uma informação interessante sobre envelhecimento,
você procura a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, essa é a mensagem que tem que ter. As sociedades médicas, gente, elas são compostas normalmente por professores, por pessoas envolvidas na pesquisa, envolvidas nas políticas de saúde, e dificilmente a gente fica querendo aparecer dentro de mídias sociais. Nós tentamos sempre nos posicionar, né? Sempre que aparece um assunto, a SBEM tenta se colocar quando o assunto é referente à nossa especialidade. Nós denunciamos e tomamos medidas jurídicas para quando a gente entende que isso é grave. Então, nós já denunciamos falsos especialistas para Conselho Regional de Medicina, para Conselho Federal de Odontologia e até para Ministério Público. Então, nós tentamos. Então, a sociedade ela vai tentar proteger a população fornecendo informação de qualidade. E a gente vai tentar tomar as medidas cabíveis contra esses maus profissionais, sejam eles médicos ou não médicos, que queiram divulgar informações inverídicas simplesmente com o objetivo de ganhar dinheiro. Perfeito, presidente. E é importante mesmo esse papel que as entidades médicas, né, de especialidades, elas têm em relação à ciência, é justamente isso que o senhor falou. Todo posicionamento, quando é tomado, ele realmente tem uma base de estudo assim, muito ampla, e a entidade, seja ela de nível nacional ou de nível regional, geralmente os seus pares, eles têm a atuação, têm serviços prestados na área da ciência. São eternos pesquisadores, eternos estudiosos de determinadas áreas. É muito importante mesmo esse alerta que o senhor faz, de como que as entidades científicas elas trabalham, elas se posicionam, e alertar mesmo os próprios colegas, a própria sociedade, de buscar a informação qualificada dessa maneira. Nessa pandemia da Covid-19, que tem de cura da Covid com gotas de limão misturado com água, açúcar, água assim até surreal, né? E é importante esse trabalho que vocês fazem, sempre se embasando cientificamente. Bom, falando um pouco ainda sobre a Covid, existe algum aspecto hormonal relacionado às complicações tromboembólicas dos pacientes com Covid-19? A gente não tem essa resposta ainda. Os dados científicos sugerem que parece que os homens têm uma predisposição um pouco maior às formas mais graves da Covid, mas a gente não sabe dizer se isso teria ou não uma influência hormonal, se seria o hormônio masculino que estaria predispondo ainda. Então, hoje, assim, em relação à Covid, de relação de hormônio com Covid, não. A princípio, a gente não tem nada estabelecido na literatura ainda. Perfeito. Falando um pouco ainda sobre a pandemia da Covid, tem a questão da telemedicina. Ela foi autorizada em caráter excepcional por conta da pandemia, que possibilitou, de uma certa maneira, que algumas consultas, né, não fossem interrompidas. E como é que a SBEM ela visualiza com a possível regulamentação da telemedicina, já falando assim, pós-pandemia? A telemedicina veio para ficar. Essa é uma realidade que a gente tem que ter na cabeça. Do mesmo jeito que a gente está fazendo essa entrevista aqui à distância, utilizando uma ferramenta que virou a coisa mais normal do mundo, a gente fazer agora reuniões, aulas. Então, nesse ponto, a pandemia promoveu um salto, né? Ela deu um pulo nesse tipo de tecnologia. E a telemedicina, a mesma coisa. Eu vou fazer um link com a sua primeira pergunta sobre a relação do diabetes, né? A gente sabe que o diabetes mal controlado é um fator de risco para as formas graves da Covid-19. Como é que a gente conseguiria controlar essa doença se os consultórios todos estavam fechados, né? Se a gente não tivesse acesso aos nossos pacientes? Então, quando se regulamentou a telemedicina ajudou muito a nós endocrinologistas e médicos, de uma maneira geral, a poder fazer isso que eu estou fazendo com você, com o meu paciente. E tirar, várias vezes, essas suas dúvidas com o meu paciente. Doutor, eu tenho diabetes, eu sou do grupo de risco, eu posso sair na rua, eu não posso. Eu recebi a fake news que o remédio tal piora. É verdade? O remédio tal salva? Então, a telemedicina, nesse momento, quando utilizada de maneira correta, ela permitiu que a gente ajudasse muito, muito os pacientes. Não foram todos os médicos que adaptaram. Eu vou dar meu exemplo. Eu não me adaptei bem, eu não me senti bem assim do outro lado.
mas fiz. Alguns pacientes me pediram, doutor, vou dar um exemplo, né? Uma paciente grávida falou, doutor, eu não quero sair de casa, eu estou morrendo de medo, você me atende por telemedicina? Eu falei, claro, vamos tirar essas dúvidas. Então, a telemedicina vai permitir isso, ela veio para ficar, ela precisa ser muito bem regulamentada, isso é importante, né? Ela teve que ser liberada de uma maneira muito rápida e agora a gente precisa lapidar esse processo, ver onde que está errado, melhorar, mas que a telemedicina é uma ferramenta sensacional, eu acho que faz parte desse mundo novo, né? Desse novo normal que a gente está vivendo. Então, veio para ficar, vai ser aprimorada e, de novo, se bem utilizada, vai trazer muito benefício para os pacientes, com toda certeza. É verdade, presidente. A telemedicina realmente ela trouxe um alento justamente nessa falta do atendimento médico, né? Até em questão assim, daquelas outras pessoas que não têm tanto acesso, né? Mora nos interiores menos assistidos em relação à saúde e tem essa possibilidade de utilizar a telemedicina. Realmente, o que nós escutamos, né, nós editores do Jornal do Médico, que a telemedicina ela veio para ficar, mas a pandemia está possibilitando, vou dizer assim, mais ou menos esse teste para justamente ver as falhas e quando for realmente fazer a sua regulamentação definitiva, até porque a pandemia ela não vai ficar, né, presidente? A pandemia ela está Esperamos que não, né? né? Esperamos que não, né? Exatamente. Bom, presidente, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Eu tenho uma pergunta interessante para o senhor, que é justamente relacionada aos 70 anos da SBEM, né? Certamente, nesse período, a medicina, a endocrinologia tiveram várias evoluções e, num pós-pandemia, o que a entidade imagina de evolução e legado para vocês, endocrinologistas? E esperar também o aspecto comportamental na sociedade, de modo geral, nos cuidados da sua saúde, com a participação de vocês, endocrinologistas. Como é que vocês vislumbram esse futuro? Então, nesses últimos anos, né, uma das maiores dificuldades que o endocrinologista tem é de falar da obesidade como uma doença e não como um problema estético. A gente vê a obesidade como uma doença crônica que mata, que tem uma série de complicações. E a gente sabe que, na maioria das vezes, as pessoas acham que a obesidade é um excessozinho de peso, né? Tem que perder peso para ficar bonito, para entrar na minha calça. E nesses últimos meses dessa pandemia, você fez a pergunta e todo mundo, toda hora, está falando da obesidade como fator de risco para a Covid, da obesidade como fator de risco para as formas graves, como que o paciente obeso é um paciente que tem uma maior predisposição. Então, talvez isso para a gente vai ser um legado. A gente poder usar a pandemia para falar, olha só, a obesidade não é um problemazinho estético. A obesidade foi responsável por um número grande de mortes durante a Covid-19. Se vocês olharem, os pacientes jovens que morreram, não são todos, mas toda hora que morria um paciente jovem, eu queria olhar a foto para mostrar, olha, era obeso. Então, se a gente conseguir tirar esse ponto, né, das pessoas começarem a entender mais a obesidade como uma doença crônica, que bagunça o nosso corpo de uma maneira muito grande, bagunça a resposta imunológica de uma maneira significativa, eu acho que isso já é um ponto muito grande. E o segundo é a telemedicina, né? A partir do momento que for bem regulamentada, eu acho que a gente vai ter uma ferramenta para melhorar o tratamento dos nossos pacientes, de promover, de estar mais perto desses pacientes, principalmente dos nossos pacientes aí com diabetes, que são aqueles pacientes que precisam realmente de estar em contato constante com o médico, com o seu especialista. Perfeito, presidente. Ótimas considerações. A gente está chegando aqui ao fim e nesse mês de setembro é comemorado o Dia do Endocrinologista, né? Eu queria, então, que o senhor encerrasse sua participação com as suas considerações finais e, claro, uma mensagem a todos os endocrinologistas. Então, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer esses esclarecimentos. É sempre um prazer falar sobre a nossa especialidade. É isso, o Dia do Endocrinologista é comemorado no mesmo dia que foi fundada a SBEM, né? Então, por isso do 1º de setembro. E esperar que realmente essa pandemia passe, né? Que a gente possa aprender com ela, né? Para que não ocorra de novo todos os erros que foram cometidos durante esses últimos meses aí. E
fico à disposição para outras conversas, outros papos sobre outros assuntos, conforme você acha importante. Então, foi um prazer novamente. Um grande abraço. Maravilha, muito obrigado pelas suas colocações. Bom, e assim nós encerramos mais um episódio do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com qualificados especialistas das áreas de medicina e saúde. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu comentário, curta e compartilhe também com seus contatos. Use máscara e até o próximo episódio.